Como que funciona o trabalho de uma editora prestadora de serviço? Se você é um autor independente, está entrando no mercado literário, muito provavelmente você já se deparou com algum anúncio, algum perfil nas redes sociais de editoras convidando novos autores para fazer parte do seu plantel, ali, do seu cartel, da sua carta ali de autores publicados. A primeiro momento, isso chama bastante atenção, porque quem está começando no mercado pensa, nossa, eu vou ser publicado por uma editora. E aí, isso funciona ou não funciona? É bom ou não é? É esse assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje. Eu sou o Juliano, escritor publicado, produtor de conteúdos literários. Siga aqui o canal no YouTube, se inscreva, se curte, porque tem centenas de vídeos sobre escrita criativa, dicas de leitura e muitos outros assuntos relacionados ao nosso mundo dos livros. Bom, vamos lá. Antes de explicar o trabalho das editoras prestadoras de serviço, acho interessante nós falarmos quais são os formatos possíveis de publicação de um livro. E das editoras prestadoras de serviço é uma dessas opções. Nós temos basicamente 3 grandes formatos. Claro que dentro desses formatos tem suas particularidades. O primeiro deles é a publicação de livros através das editoras tradicionais. Você com certeza conhece Companhia das Letras, Intrínseca, Sextante, Record e várias outras que estão estampadas nas prateleiras das livrarias e são os livros que provavelmente você tem em casa. Essas editoras, com geralmente décadas da sua fundação, são bem tradicionais e tem ali no seu plantel autores renomados. E o que acontece? Para você entrar numa editora grande dessas é muito difícil. Eu sei que é o sonho da maioria dos escritores fazer parte de uma companhia das letras, por exemplo, mas não é tão fácil assim, não é tão simples. E quem é que é publicado pela Companhia das Letras? Eles já têm, naturalmente, autores ali, os principais, os expoentes, os clássicos que eles publicam mesmo pós-mortem, enfim. E se você tem uma baita de uma obra ou você tem se destacado de alguma forma, é muito comum, por exemplo, artistas, já aconteceu até o Gil do Vigor, quando ele saiu do BBB, publicou um livro pela Globo Livros, um exemplo. É alguém que está em exposição, é uma pessoa midiática que vai diminuir o risco de perda financeira que essa editora vai ter. Por que eu estou falando isso? Porque uma editora eu posso dar o exemplo de qualquer uma, mas uma dessas editoras grandes, ela vai publicar um livro de uma pessoa desconhecida, tem que fazer um esforço muito grande de marketing, divulgação e promoção do livro para que o livro seja vendido. Por isso que é muito comum essas grandes editoras importarem best-sellers dos Estados Unidos, da Europa, qualquer outro lugar, porque já são livros consolidados, com grande público, e aí fica mais fácil vender aqui no Brasil. Então pode-se pegar, de repente, o autor independente que está se despontando no mercado, com uma obra com milhares e milhares de leitores já, e aí a grande editora vem e apadrinha, vamos colocar assim, esse autor, fazendo com que ele tenha uma robustez maior nas suas estratégias editoriais e de marketing. E qual que é? Vou falar das vantagens de uma vez. As vantagens de ser publicado por uma editora tradicional, naturalmente, é um corpo técnico ali por conta ali da sua obra. Desde o editor, né, de uma forma geral, revisores textuais para dar, de repente, aquela melhorada ali na obra, capistas, diagramadores, toda uma equipe ali de promoção e marketing que pode levar seus livros para feiras, eventos, além de divulgar nas redes sociais e qualquer outro tipo de ação que pode ser feita. A grande desvantagem é porque é para poucos, não é qualquer autor que vai ser publicado por uma grande editora tradicional. Então, se você é autor independente, assim como eu, essa é uma opção muito distante e improvável de ocorrer na sua carreira literária. Agora nós temos mais 2 opções que são mais palpáveis, são mais próximas ali de ocorrer, que é a autopublicação e a publicação via editoras prestadoras de serviço. Seguindo na linha das editoras, que é o tema do vídeo de hoje, as editoras prestadoras de serviço. O que essas editoras fazem, na verdade? Você faz uma contratação da prestação de serviço. Então você paga um valor e a editora te entrega o serviço. Então você vai pagar pela revisão textual, você vai pagar pela capa, pela diagramação, ilustração, pelos registros e até algumas estratégias de marketing ali que ela pode embutir. Reuniões de alinhamento, reuniões de estratégia, vai colocando atividade, vai colocando no preço. E as editoras, via de regra, você tem que pagar, comprar X cópias do seu livro. 100, 200, 300, 1000,
cópias para viabilizar a impressão desse livro. E eu já peguei um contrato de um autor, de uma autora que me mandou, pediu para analisar. Era um contrato na casa de R$ 15.000, só para vocês terem uma ideia. Era um livro de fantasia de umas 500 a 600 páginas, um livro grande, e tinha todas essas etapas que eu te falei. Um valor bem salgado, um valor substancial, e por 100 cópias do livro, e o livro ficaria disponível em diversas plataformas para ser vendido. Tinha uma divisão de receita ali, mas no final o autor assumiria quase que todos os riscos daquela obra. Ou seja, esses R$ 15.000, um valor arredondado, seria para cobrir todos os custos iniciais, e se o livro vendesse 0 unidades, ninguém sairia perdendo, entre aspas. A editora não perderia, mas o autor estaria com aqueles R$ 15.000 no prejuízo. Lá no caso das editoras tradicionais, elas assumem praticamente todo o risco, né, de todo esse trabalho editorial, colocar o livro para venda, e se o livro não vender, a editora sai no prejuízo, por isso que ela investe em livros já consolidados. E aí a nossa terceira opção, que é a autopublicação, que o autor ele é responsável por todas as etapas editoriais. Se nas editoras prestadoras de serviço, o autor ele só vai dando um aceite, vai tendo reuniões com os profissionais que são geridos pela editora, na autopublicação é o autor que faz o gerenciamento de todas as etapas editoriais. Então, é responsabilidade do autor contratar um revisor, um capista, um ilustrador, um diagramador, e ele faz a gestão desde prazos, cronogramas, qualidade de entrega, junto com esses profissionais. O autor, se ele tem um certo domínio, por exemplo, de criar uma capa, de fazer uma revisão textual, ele pode fazer até para diminuir os custos. Muito a grosso modo, se você optar pela autopublicação, vai sair muito mais barato que a publicação pelas editoras tradicionais. Porque pensa o seguinte, se você contrata diretamente um revisor textual, ele vai te cobrar R$ 4 a lauda de revisão. Agora, via uma editora, a editora não vai cobrar R$ 4 a lauda, vai cobrar 6, 7, 8, porque ela é uma empresa, ela tem uma estrutura física muitas vezes, e ela tem que ter um lucro, um custo maior do que se fosse uma contratação direta. Então, sai mais caro. Além do que, na autopublicação, eu sou publicado pelo Clube de Autores, que tem um formato de print on demand, você não precisa comprar X cópias do livro. Você paga somente as cópias que você quer. Você quer comprar uma cópia, 2, 3 do seu livro, tudo bem. Você pode ter, igual meu livro, Lucas, a Esperança do Último, ele está até aqui guardado. Eu fiz toda a formatação, publiquei, comprei uma cópia para mim. Aí qualquer pessoa que quer o meu livro, eu passo o site do Clube de Autores e a pessoa compra diretamente da plataforma. E qualquer estratégia que eu faça de venda é o link lá do Clube de Autores. Se eu quiser fazer um estoque para fazer um evento, eu compro 10, 15, 20, 100, quantas unidades eu quiser para esse evento. Então, olha só, nós temos esses 3 formatos de publicação de livro. Editoras tradicionais, editoras prestadoras de serviço e autopublicação, tá? Agora a gente entra numa segunda parte do vídeo, que é um detalhamento um pouco maior sobre as editoras prestadoras de serviço. Que eu precisei de fazer essa contextualização para você entender as principais vantagens, desvantagens e características desses 3 formatos. Tá? As editoras prestadoras de serviço estão cada vez com mais espaço no mercado editorial, porque tem cada vez mais autores independentes publicando as suas obras. Claro, a tecnologia, o avanço da tecnologia, das plataformas digitais ajuda muito nesse sentido. E as editoras, na verdade, é muito bem isso que eu falei, elas vão cobrar por um serviço. Hoje, se você está começando no mercado editorial, uma editora pode ser uma boa opção se você não entende nada. Mas eu sugiro, muitas vezes, que você faça um aprofundamento, estude um pouco mais sobre o mercado literário, faça parcerias, vá nas redes sociais, pesquise perfis de revisores, diagramadores, profissionais do livro, vá estudando, entendendo, conversando, porque você consegue viabilizar o seu livro via autopublicação de uma forma mais barata. Mas se você optar por uma editora, alguns pontos você deve ficar atento. Primeiro, quais são as entregas, tá? E o quanto que essas entregas custam e qual que é o prazo disso. O meu primeiro livro, Lucas, a Esperança do Último, que eu já falei dele aqui, foi muito rápido a publicação, sendo bem sincero. Acaba que eu entreguei o meu manuscrito, em 3 meses o livro já estava nas lojas. Ele teve revisão, diagramação, a montagem da estrutura da capa, eu já tinha a ilustração da capa, né, mas eles montaram a capa, então foi um processo muito rápido. E a partir desse cronograma, você vai vendo desde as primeiras conversas a seriedade que aquela empresa vai ter com você. Assine um contrato,
Esse contrato ele tem que rezar também direitos e deveres dos dois lados. Muita atenção também sobre a questão dos direitos autorais, tá bom? Se você publicou como editora, vê qual que é o prazo que tem ali, entre aspas, de bloqueio de direitos autorais. O meu contrato, por exemplo, não rezava essa exclusividade. Então, se um dia depois que eu publiquei com a editora, eu quisesse publicar de outras formas, eu faria isso. Então, acaba quando eu subi a segunda versão no Clube de Autores, eu pedi para a editora retirar de todas as plataformas que ela havia publicado para cessar as vendas via a editora Fontinelli, no caso, porque eu ia seguir com a segunda edição do meu livro, que era a autopublicação. Uma conversa rápida, tudo ok, mas eu já vi contratos também de autores que tem ali 1, 2, 3 anos, a pessoa fica amarrada a editora e fica muitas vezes refém, não sabe se o livro está vendendo ou não. Isso é um ponto muito importante também. Peça relatórios, pelo menos mensais, de vendas do seu livro. Primeiro, veja quantas plataformas ele está sendo publicado, porque hoje tem dezenas de plataformas, e peça um relatório. Tá? Acaba que você vai ter que confiar na editora, naquela pessoa, no editor que está ali, porque você não tem acesso à plataforma de gestão. Tá? Mas é até umas vantagens do Clube de Autores que a gente tem acesso à plataforma, que a gente vê em real time quanto que está vendendo do livro. Isso é uma grande vantagem também. Então é isso. Analise o contrato, vê os detalhes, o que está rezando, pesquise preços, converse com o freelancer, quanto você cobra para revisar? Eu cobro R$5 a lauda. Se no seu contrato está rezando R$15 a lauda de revisão, você pensa, opa, está um valor muito caro, está um valor absurdo. O que você pode negociar também, se você tem, igual eu, tenho um amigo que é ilustrador, ele fez a ilustração da capa do meu livro, eu não contratei esse serviço com a editora. Então, se você já tem uma capa, uma arte gráfica, você conhece um revisor, você pode negociar ali um pacote menor com a editora desses serviços editoriais, porque você tem de outro lado alguém que pode te ajudar no menor custo. Tente negociar também a flexibilidade no número de cópias impressas. Pode parecer pouco, mas é muito difícil vender 100 cópias de um livro. Tem que fazer vários lançamentos, muita ação na rede social, até porque o livro em cópia física é um valor que eu não acho, não é que eu não acho caro, mas é um valor de um lanche, que você vai pagar 30, 40, 50 reais ali, mas a percepção de valor quando você é um autor iniciante ainda é muito difícil, sabe? Então não é fácil vender 100 cópias, então tenta negociar. Às vezes é só impressão sob demanda, não sei, tem editores que já funcionam dessa forma. Então é isso, analise todos os seus deveres, direitos, entregas, responsabilidades para você não fechar um contrato ruim. E principalmente a questão dos direitos autorais, tá? Porque acaba que as editoras, as plataformas fazem a intermediação, mas dependendo, por determinado momento, os direitos autorais ficam retidos, ficam em posse, vamos colocar assim, da editora. Enfim, analise tudo com calma para você fazer a melhor opção, combinado? Comente aqui embaixo se você é autor publicado, qual opção você acha mais interessante, que eu vou responder todos os comentários aqui para ajudar, combinado? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, nos vemos no próximo e tchau, tchau.